Então, gente, o que é que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre treta de casal aqui hoje. E a gente atrasou a live, gente, porque a gente tava resolvendo uma treta aqui do casal. Qual? O que é que a gente poderia falar? Um queria falar uma coisa, outro queria falar uma outra coisa. Mas aí agora a gente falou assim, não, vamos ver o que, que a gente pode fazer pra poder falar sobre, né, o que pode resolver as tretas de um casal. O que implica da gente poder realmente resolver o que precisa ser resolvido. Então, uma das coisas que a gente sempre tem falado aqui é que as tretas, elas precisam ser resolvidas rápido, né? Com bastante agilidade, com bastante pontualidade, para que para que a gente não venha sofrer as consequências daquilo que a gente começa a plantar. Então, na palavra fala assim que a gente não... Até minha sogra tá aqui, ó. Bem-vinda, sogra. Oi, mãe. E aí, seja bem-vinda. E aí, Muri, quanto tempo? Então, assim, a treta, né, na palavra fala que não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, assim, a gente não pode deixar o sol finalizar, né, não pode terminar o dia sem que a gente resolva os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas indiferenças, as nossas, né, enfim, tudo que precisa ser resolvido. Porque a conversa entre o casal, ela é super importante, ela precisa ser alinhada, ela precisa ser resolvida. Então, assim, o casal, quanto mais o casal se conhece, mais ele é maduro. Então, o casamento, ele requer muito investimento, gente. Requer muita morte, né? Requer muita vontade de fazer dar certo, né? Ele requer muito... Não adianta a gente falar assim, nossa, aquele casal ali, eles vivem tão bem, eles são tão felizes. Não vá pensar que eles vivem isso e eles conquistaram essa alegria, essa, vamos dizer, essa estabilidade de felicidade no casamento de uma forma... De uma forma, né? Nossa, eles são iluminados. Não, foi um investimento. Tudo é isso mesmo, Júlio. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, assim, isso tudo aí requer muito investimento no casal. Requer muito, comer muito quilo de sal, né? Eu brinco muito que se você quer conhecer alguém e você quer amadurecer, é você comer 1 quilo de sal, né? A gente fala sempre isso. Então, assim, são várias vontades, né? Que a gente precisa de ter, de vontade muito grande de poder dar certo, de poder realmente alinhar propósitos, de realmente alinhar a linguagem, de realmente alinhar sonhos, alinhar tudo que precisa ser alinhado. Então, assim, tudo na nossa vida requer muito investimento. Tudo que dá certo, gente, seja na sua empresa, seja na sua vida, seja no casamento, seja em tudo que você fizer, requer investimento. Então, se você não tá... se tem alguma área da sua vida que está decaindo, está em decadência, é porque precisa de investimento. Não é? Então, assim, a gente precisa entender, mas eu estou investindo tanto e eu não estou vendo resultado. Então, talvez você não está investindo no lugar certo. Né? Talvez no lugar que eu falo assim, na forma correta, né? Olá, tudo bem? Então é isso, na verdade, a treta ela precisa ser resolvida rápido, né? Não pode dormir sem antes resolver mesmo, e na verdade tem que ser uma renúncia, uma morte de cada um morrer e o outro também morrer, porque se não for assim em Deus, cara, nós vamos tomar as decisões nossas próprias, né? E no meio de uma treta do casal, quando você não toma as decisões baseadas em Deus, a primeira opção 1, o que vocês acham? A opção 1 para resolver uma treta, que a maioria, que é a coisa mais comum que os casais acham que se resolve. Opção 1, divórcio. Essa é a mais fácil, né? Porque alguém não quer abrir mão, alguém não quer morrer, alguém não quer... eu acho a primeira é fugir, é não conversar. O divórcio é consequência, não acha? Não, eu não. A primeira opção é o divórcio? Quando não se resolve uma treta, E uma treta fica se arrastando, demorando, não se resolve, arrasta. É o divórcio, né? E as pessoas acham que a solução é o divórcio. E na verdade, eu sempre falo aqui, o divórcio é mais um problema. As pessoas acham que vai sair de um problema. Se está achando que o casamento é um problema e vai entrar em outro casamento, você vai sair de um problema e entrar em outro problema. Aí agora, em vez de ter um problema, vai ter 2 problemas. Não é assim? Então, na verdade, e as tretas, na verdade, ela é um atraso na vida do casal. A treta é um atraso na vida, é uma ré. A falta de resolver a treta, porque treta sempre vai ter, né? Ou eu tô enganada? Não, mas eu falo assim, eu já vi muitos casais estarem sempre se batendo na mesma treta.
Sempre se depara no mesmo problema, sempre quando você vê estão com o mesmo problema. Então, como é que eu digo? Isso se desgasta, né? Isso se desgasta quando você não para resolver e falar, não, basta. E aí agora nós vamos passar para um próximo nível, vamos resolver, não vamos voltar nisso aqui mais, isso aqui não vai acontecer mais. Aí realmente é um crescimento. Mas quando a gente tá sem resolver a treta e fica dá essa treta, aí se arrepende, aí pede perdão e tal, quando é na próxima semana ou na mesma semana ainda tá dentro da próxima treta, aí é problema, né? Então, gente, o negócio é resolver, né? Então, assim, eu falo assim, eu, Marcelo, ele sempre... Questão de... Como é que eu posso falar? De personalidade, né? A gente precisa conhecer muito a personalidade de cada um. Isso é super importante para que a gente consiga resolver. Então, por exemplo, eu sempre tenho falado que aquele que tem uma particularidade na sua personalidade, que ele é mais ativo, ele é mais rompante, ele é mais, né, forte ali de querer resolver, de tá. Geralmente essa pessoa, que no caso sou eu, ela tem dificuldade, ela tem mais facilidade de cair mais, sabe? Então, assim, por exemplo, eu falo, nossa, amor, foi mal, eu tive dificuldade de resolver isso aqui, eu falei, fui muito dura na minha palavra. Então, geralmente, pela questão da personalidade, eu sou a que repito aqui o que o Marcelo acabou de falar, entendeu? Então, geralmente, a gente repete esse problema até a gente poder sair dessa rota, né? Então, quantas vezes eu tinha lá no começo do nosso relacionamento, né? Eu era uma mulher muito ciumenta, e isso demorou para que eu fosse curada, porque realmente dependia de uma cura emocional minha. E a gente resolveu essa situação. E assim tem um monte de situações que a gente ainda não resolveu e outras que a gente já resolveu. Então, por exemplo, é questão Marcelo tinha semanas que a gente brigava, ele ficava uma semana sem falar comigo. Então, outra coisa que a gente resolveu, entendeu? Então ele falava assim, não, isso aí não vai acontecer mais, não sei o quê, lá. Quando pensava que não, ele ficava 3 dias sem falar comigo. Gente, é aquilo que eu falei pra vocês, se não for em Deus, eu tomar as minhas decisões é muito fácil, eu ignorar e viver a minha vida e pronto, deixar ela pra lá. Mas não é assim, né? A gente precisa se arrepender, a gente precisa resolver, e a palavra fala, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, né? O Marcelo deixava 7 dias se pondo. Ah, se deixar, eu passava 30 dias. Eu que não deixava. Porque eu não aguentava ficar sem conversar. Porque quando a gente casou, gente... olha, a Agnes disse que fica uma semana sem falar. Não faça isso, gente. Isso faz mal pros ossos. Principalmente se for mulher. Isso faz mal pra alma. Isso faz mal pros ossos, pro corpo. Ficar sem resolver os problemas adoece o corpo. Isso é um problema, sabe por quê? Porque... o que você faz? Você faz um isolamento da pessoa. Né? Então, na verdade, eu sinto que a pessoa se isola do mundo. Não, na verdade, ela isola a outra. Não, meu bem, eu tô falando você se isolava era de tudo. Não era só de mim. Não, na verdade... Não, vai ter treta, gente, vai ter na treta. verdade, ela achava, mas eu conseguia controlar meu emocional e viver a minha vida. Não é verdade. Eu conseguia controlar e viver a minha vida e, tipo assim, ignorando ela, entendeu? Mas não se dá bem com ninguém. A pessoa que ela faz isso, ela isola o mundo. Deus nos chamou para nos relacionar com todas as pessoas, não é só com a esposa. Então o Marcelo se via isolando os amigos que dava problema com ele isolava e tchau. Ah, não, então, vamos lá. Então vamos refazer o que ela falou aí. Ela falou o seguinte, que quando a gente entrava na treta... Eu e ela, eu ignorava ela, mas eu ignorava ela e vivia a minha vida, e com os amigos tudo normal. Mentira! Agora sim. Não. Mas eu realmente eu tenho isso. As pessoas que me magoam, que eu sinto magoado, finalmente saiu, gente. Eu isolo mesmo. Eu tenho essa facilidade de isolar, de desconectar, entendeu? Mas isso não faz bem, tá? Isso não faz bem. O Junho tá sendo leal aqui, amor. Alinha-se ao Junho. Junho diz: quando tô de mal com ela, fico mal em tudo. Ah, mas com certeza. Com certeza. Diga glória a Deus, que a igreja vai te glorificar de pé. Junho, obrigada, amigo. Com você tá ajudando nosso amigo a fazer a live. Por mais que você acha que está bem, né, no meio de uma treta, por dentro você tá mal.
Isso é só uma capa, você dizer que tá bem. Que não tá bem, não tá resolvido. Você tá Tem, bem quando gente, você tá resolvido. Quando a gente tá mal com alguém, principalmente com a esposa ou com o esposo, a gente fica mal com tudo, gente. Deus é Deus de relacionamento, entendeu o que eu quis dizer, mãe? Amor? Então, assim, a gente precisa aprender a se relacionar. O que a gente mais precisa é se relacionar. E se a gente não se der bem com a gente, e se não der bem com o outro, que é o nosso cônjuge, isso dá dor na alma. Isso dá doença, né? O pior é dormir brigada. É horrível dormir brigada. Você amanhece brigada. Nossa, você dorme com aquele clima ruim e acorda já com o clima ruim, né? Não é bom mesmo, não. A gente precisa resolver isso aí. Eu amanheço péssima. E aqui em casa é tão engraçado. O Marcelo era assim. Ele dormia, eu ficava chateada porque eu dormia chateada. E quando acordava, esse homem acordava rindo. Ai, bom dia, me dá um abraço. E eu, gente, como é que pode ser desse jeito? Tipo assim, vamos começar um novo dia. É um novo dia, o outro dia já acabou. A gente dormiu irado, mas vamos acordar feliz. E eu não, ficava com ódio. E eu falava, não faz sentido, caramba. Ele ficou sem falar comigo. Não, senhor, vamos resolver esse negócio aqui. Falei, não tem bom dia feliz aqui não. Bom dia que vai ser do mesmo jeito que dormiu. Vamos resolver esse problema agora. Dura, hein? Dura. Então, assim, o marido da Agnes também faz isso, porque ela é que é parecida com você, que era, né? Que você era uma pessoa mais que isolava, e ela Na é assim. verdade, isso é da nossa personalidade, a gente tem que cuidar e curar isso aí, vigiar todas as vezes, né? Porque eu tenho essa facilidade, então eu vou em Deus todos os dias buscando melhorar isso aí, entendeu? Porque eu tenho essa facilidade de desconectar, de isolar. Quando alguém me faz um mal, quando alguém me fere, alguma coisa Ele assim. melhorou muito, gente, Marcelo mudou muito, mas eu também. Por que eu fazia? Eu dava corda pra ele, sabe? Eu falava, ele vai falar, uma hora ele resolve, ele vai se arrepender, ele volta. Ele tá isolado, ele precisa pensar. E agora não, eu falo, vai resolver agora, vamos resolver esse negócio aqui agora. Entendeu? Claro que não tô falando na hora que ele tá irado, né, gente? Porque também não vou ficar caçando conversa com a vara curta. Mas eu falo, vamos resolver isso aqui agora. Eu sou muito de resolver. Eu falo que resolver o problema aqui, ele bate no peito e vamos resolver. Entendeu? Aqui também é assim, a Renata tá falando. Essa live tá cheia de treta, tá mesmo? Acho que a maioria dos homens são assim. Gente, o pessoal tá conectando, Aprendi a as histórias, né? Agir como se não houvesse nada, mas depois voltamos a conversar pra resolver, senão é só treta. Precisa acalmar, porque se for pra ir pro embate com ar de quem tá pronta pra briga e quer brigar dá ruim, né? A gente precisa abrandar o coração. Então, aquele que tá mais manso, né, na relação, ele busca ali, resolver o problema mais rápido, entendeu? Hoje aprendi a militar somente o que faz sentido. Relevo muita coisa. Isso mesmo, Cris. Isso mesmo. Então é isso, gente. A treta, ela precisa ser resolvida. Vocês precisam identificar um ao outro. Aqui em casa, como eu identifiquei com o Marcelo, que ele tinha muita facilidade de se isolar, eu não permitia mais, eu não deixava. Porque senão, imagina, nós íamos ficar meses sem falar. Então, e eu poderia muito bem endurecer o meu coração. Então eu sempre falo, gente, não deixa o coração de vocês endurecer. Não deixa. Porque quando o coração endurece, minha gente, é terrível. É terrível um coração endurecido. Um coração endurecido causa aí esse tanto de problema, separação. Você pode até amar outra pessoa, você fala, nossa, mas eu amo, mas você tá com o coração duro, aí deu ruim. Porque um coração, como que faz pro coração endurecer? É ficar sem falar, é ficar chateado, é ficar alimentando rejeição, é ficar alimentando maldade, é ficar alimentando... Cara, e uma das coisas que dá problema no relacionamento e pra resolver uma treta é quando um dos dois sabe que errou e não consegue, por orgulho, por muitas coisas, não consegue pedir um perdão. Fala, ó, me perdoe, eu fui duro, eu fui ignorante, olha, eu tratei assim, olha, eu falei assim. Cara, o perdão, quando você assume realmente que errou, isso é uma cura pro casal, né? Isso é uma cura pra pessoa. Então a gente precisa mesmo reconhecer, pedir perdão, reconhecer que errou e partir para a próxima, né? Não errar novamente. Não errar novamente. Não errar novamente. Como que a gente não erra novamente, Jundiu? Eu tô cheio da treta hoje. Ó, minha estratégia é resguardar meu coração e deixar ir para a alma. Daí fica mais fácil tratar. É verdade. É verdade, aí, Dalva. então. É isso mesmo. O problema é quando vai para a alma. Resguardar o coração e deixar ir pra alma, isso mesmo, porque quando vai pra carne já era, né? Acho que era isso que você queria dizer. Assim, é porque se for pra alma,
Aí você quebra tudo, viu? Não, amor, você for pra carne, não é não? Hã? A alma, enquanto tá na alma, precisa aquietar a alma, né? Porque se deixar a alma inquieta, aí vai Isso, pra carne. Não, É isso? não, eu acho que se deixar na alma, se ficar só na alma, você faz coisas que você Não, quer, bem, que a carne não. quer. Não é da Ó, alma. a melhor corpo, forma espírito. é ter o coração leve e puro. É isso aí, Cris, também, né, Cris? Então, a gente precisa alimentar é o espírito, né? Porque é o que, pra não ter erro. Isso, porque se for pro coração vira raiz de amargura, aí já era. Aí raiz de amargura não faz bem, né? A raiz de uma amargura causa, né, Ódio, doença. rancor e amargura. Isso aí traz doença, né? Adoece o seu corpo, adoece tudo, né? Então assim, tudo que a gente precisa é tentar, principalmente tentar não, é realmente conhecer o outro. Eu falo assim que a maioria... Ai, amigo, que saudade de você, Zé! Então, olha, você tinha que estar com a gente na África, viu? O Marcelo da próxima vai, e se Deus quiser, vamos juntar uma galera boa pra ir pra África. É isso aí, seja bem-vindo aí, amigo. Bem-vindo, amigo. Você vem aqui, né, no dia 1º, estamos esperando, hein? Isso aí. Então é isso, a gente precisa resolver, a gente precisa guardar o coração, a gente precisa guardar o coração do outro, não é? Então eu falo que sempre quem como é que eu posso falar? Quem acorda primeiro, gente, salva a casa toda, e isso é literal mesmo, você precisa entender isso. Eu também, a gente ama vocês, José, o Zé, que eu só chamava de quê, o Zé Neto, né, o Zé Antônio. Gente, aí, o Zé, a gente conheceu ele em Goiânia, no evento lá dos Generais. Pensa num cara gente fina. Cara, esses dias eu tava falando de você, Zé. Não lembro aonde e com quem. Eu falei, cara, tem um cara ali que nós conhecemos em Goiânia e tal. O cara é top. Falando de você. Você é um expert aí no YouTube, Mercado Livre. Acho que era por causa disso também. Legal. Mas valeu, amigo. Um abração. Bem-vindo você estar aqui com a gente. O Zé ainda vai cuidar do meu YouTube, se Deus quiser, junto com a minha equipe aqui. Se você quer um cara fera, segue o Zé aí. Esse cara é top. É mesmo. Então, gente... E assim, e um casal alinhado, um casal resolvido, cara, eu acho que não tem coisa melhor na vida, né? Que é só sucesso. Você prospera em todas as áreas. E um lar, um casamento desalinhado, onde você vive muito problema, não consegue resolver, isso aí você pode perceber que você vai começando a definhar os seus negócios, a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Então, se você tem alguma treta para ser resolvida, resolve logo, né? Para vocês passarem para um próximo nível e encarar a vida da forma que nós somos criados para viver, que não é para viver em guerra, é para viver em paz, né? E tendo o melhor que Deus deixou pra gente. É isso aí. Gente, quer fazer pergunta na caixinha aí? Vocês vão fazendo pergunta. Eu vi aqui, ó. A Agnes disse, é muito legal ver a sintonia de vocês. Mal sabe vocês que a gente tava resolvendo uma treta pesada aqui. A gente tá falando sério. É sério, gente. A gente tá brincando não, a gente tá falando sério. Nós atrasamos 10 minutinhos aí, tá? Só 10 minutinhos pra gente poder resolver umas tretas aqui. Mas é assim, gente, casal é assim, nós não somos perfeitos, a gente sempre tem falado isso pra vocês, mas a gente assumiu e entendeu que a gente precisa sempre ser resolvedor de problema, não é? A gente tem que entender o que vai ser melhor pros dois, o que a gente pode ir até o fim. Eu falo que eu sou uma eterna vitoriosa, porque a guerra ela tá pronta, a guerra ela tá sempre pronta, e a guerra que mais a gente batalha é pela nossa família. Não pense vocês que vocês um dia vão parar, vamos dizer que você quer a espada. Essa espada não pode abaixar. A gente não pode abaixar a guarda hora nenhuma pela nossa família, pela nossa causa, pelos nossos filhos. Entende? Então a gente precisa segurar essa espada. A gente precisa vencer essas guerras. A gente precisa estar pronto para a batalha. Na verdade, a guerra já foi vencida. É a gente que complica a vida. Vou pôr a espada aqui, eu quero ver. Não, essa mão é a sua esquerda, é a mais forte, né? Então, essa aqui é a batalha que a gente tem que vir e vencer, entendeu? A gente tem que lutar. E não é pra matar o outro, não. A nossa luta, gente, não contra carne e sangue, né? A nossa luta é contra os principados e potestades das regiões celestes. Então, sim, a nossa luta maior, a nossa maior causa é a nossa casa, é a nossa família. Não é? Então, onde a gente vai mais ter dificuldade, onde a gente vai chorar, onde a gente vai mais espernear, onde a gente vai mais ter
né? Falar, meu Deus, eu não aguento mais. Parece que, meus negócios tá dando certo. Minha vida tá dando certo, não sei o quê. Aí, por que eu só tenho essa luta aqui na família? Porque precisa investir mais tempo. Porque precisa investir mais amor. Porque precisa conhecer mais o outro. E principalmente precisa morrer, gente. Viver em família, viver em amor. A gente precisa morrer. Você morre? Eu morro. Morre não! Ele morre pouco, gente. Não é fácil não, porque a morte... Ele não morre, é aquilo que eu falei, pouco. é você reconhecer, é você renunciar, é você reconhecer que você falhou. Não é fácil, né, morrer, mas a morte, na verdade, é uma decisão. Se você quer ir para um próximo nível, se você quer prosperar, se você quer ir para algo muito maior, muito melhor, você precisa de morrer, de renunciar. Né? E é morrer muito, não é morrer pouco não, morte de todos os dias. Porque, gente, se não for pela morte mesmo, assim, pela renúncia, dá vontade de pegar no pescoço do outro, né? Não, a mulher do esposo, a mulher e... Ele tem cara, gente, que faz isso. Entendeu? Faz não, isso aqui não tem coragem não. Então dá é mais fácil eu cima. pegar no pescoço, mas ele não. E assim, e o casal quando tá na treta, se não for em Deus pra resolver, vira só ofensa, viu, gente? É só ofensa. Aí não, mas a culpada é você disso. Não, mas é você disso, não é daquilo. Então a gente precisa entender que essa guerra, na verdade, é uma guerra muitas vezes travada no mundo espiritual, tá? Nós temos até essa guerra para fazer essa live aqui, tem guerra todas as vezes, vocês nem imaginam. Eu até pedi oração pra minha equipe. Vocês nem imaginam. Tô falando isso rindo, tá, gente? Mas assim, de verdade aqui. Eu sei que nós estamos íntimos aqui já. Nós estamos aqui em 17 pra gente abrir pessoas. essa live aqui, sempre tem guerra, sempre tem luta. Tô pensando até de mudar o nome, o que vocês acham? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? É principado e potestade. Então, assim, tem algo... uma energia do mal contra quando é alguma coisa para abençoar outras famílias, entendeu? Então, mas isso não vai vencer a gente. Isso não vai vencer a gente, porque isso já foi vencido. A gente só precisa partir, não desistir, ir para cima, tá? Porque eu tenho certeza que essa live aqui vai ajudar outras pessoas, já tem ajudado outras pessoas. Oi, Lori! Tá? Então é isso, gente. Ó, a Dalva falou assim: por isso a importância dos dois buscarem o mesmo nível espiritual, porque daí a guerra fica menos pesada. É verdade, Dalva, só que muitas vezes, tá? O casal até alinhar, estar no mesmo nível. Se vocês tiverem essa receita, até eu quero. Porque vai acontecer de fases onde o Marcelo vai estar no nível mais elevado e eu mais baixo. Onde eu vou estar, às vezes, vou estar no nível mais elevado e ele mais baixo. Mas é isso que a gente precisa entender, que a gente é uma equipe, entende? Onde tem fases que um tá na frente, o outro tá atrás, mas o outro tá ali abrindo caminho pro outro. E da mesma forma o outro tá ali pra trás. Então, assim, é isso. E até aí ter fase que a gente tá junto. Então é isso que a gente precisa entender. Ninguém vai ficar para trás, entende? A gente precisa só entender que vai ter fases que um vai e o outro fica, e o outro vai e o outro fica, mas a gente sempre tá assim, ó. Né? Então, assim, não vai ter esse nível, esse sempre, né, bem? Esse mesmo nível de velocidade, vamos supor. Um vai sempre ajudando o outro, vai puxando, vai ter hora que os dois vai estar nivelado, outra hora vai estar um pouquinho assim, o outro, né? Mas o importante é o casal estar bem alinhado, né? Se o casal não estiver alinhado, realmente a treta é pesada. A Agnes falou assim: meu marido disse que ele não aguenta mais DR comigo, porque eu sempre digo, vem cá, eu quero falar com você. Ele diz, não, eu não aguento isso mais, não. Eu vou te dar umas dicas depois, amada, pra você fazer umas DR boa. Mas é verdade isso aí. Tem umas tretas que vai cansando, viu? Tem hora que cansa. E homem não gosta muito de coisa cansativa, não. E mulher gosta, gente. Fala pra ele, pergunta se... Agora eu vou falar um negócio pra vocês, viu? As mulheres gostam mais de treta do que os homens. Vai dar ruim. Os homens são mais Vamos mudar o assunto, vai dar ruim, gente. Ele tá provocativo, hoje ele tá terrível. Vamos aqui mudar, porque senão vai dar ruim. Eita, peraí, deixa eu ver se vai aparecer. Tomara que não apareça, não. Mas vamos lá. O que fazer com o marido que só pensa em pescaria, cerveja e futebol? Por favor, não... Ai, Jesus. Não me identifique. Então pronto, já apaguei. O que fazer? Desculpa, eu só li no final, tá? Então, mas eu nem vi o nome, pra falar a verdade. E aí? O homem só pensa... Na verdade, o homem precisa disso, né? Mas tudo tem que ser um equilíbrio, né? Quando a gente fala de morrer...
a gente precisa até morrer para uma pescaria também. Quantas vezes eu queria ir para uma pescaria? Tá, mas ela tá falando, você entendeu? Né, então, isso vai depender muito do nível de consciência dele, mas é um posicionamento da mulher, tá? A mulher tem que saber falar, não é ir lá e quebrar a vara dele de pesca, jogar as coisas na rua. Ela tem que saber com amor tratar isso aí para o cara entender e entrar no coração dele, porque se não entrar no coração, vai para a guerra de novo e é outra treta, né? Então, mulheres, vocês com sabedoria saibam lidar com o seu marido, né? Pede para ele com amor, fala disso que você sente, mas de uma outra forma, porque vocês podem falar a mesma coisa de outra forma, né? Vocês podem falar num sentido cobrando, ou vocês podem falar num sentido que ele realmente entenda e sinta compaixão. Na verdade, eu sinto assim que essa mulher, ela precisa patrocinar muito o marido. É uma fase difícil, tá? Porque pelo que eu entendo, não sei quanto tempo que vocês têm de casado, mas assim, parece que já era uma prática que ele vinha tendo. Então, de repente, nós entendemos que aquilo ali tá sendo chato, essa ambiência, essa convivência, de ficar só pescando, de ficar só, né, na cerveja, bebendo, e essa ficha caiu, sendo que você participou disso vários anos. Então, na verdade, quando você caiu em si, você começou a ver que, nossa, não faz sentido mais ver assim. Ou, muda aí, meu filho, não faz sentido mais a gente viver assim, não. Oi. Não, não é assim. Então, na palavra fala que a mulher, ela precisa aprender em silêncio com submissão. É dura essa palavra, mas ela é uma palavra que contém uma bênção. Porque a mulher, ela vai aprender para ela primeiro se restaurar, para ela primeiro se posicionar, para ela primeiro amar Jesus, para ela primeiro mudar as práticas delas que não faz mais sentido para ela, para depois o marido ver nela essa mudança. O marido ver ela essa mudança, já vai começar as coisas. Agora, não dá para fazer o contrário, né? Não dá, porque se você começar a ser uma mulher chata, rixosa, faladeira, aí ele não vai conseguir ver a diferença. A mulher, por que fala na palavra? Que a mulher tem que aprender em silêncio. Então a mulher vai aprender do Senhor em silêncio, a mulher vai aprender a se posicionar em silêncio, a mulher vai se aprender a ser uma mulher virtuosa em silêncio. Porque quando a mulher aprende em silêncio e ela se torna essa mulher em silêncio, não tem como as pessoas que estão em volta dela não ver. Não é? Principalmente o marido. Então, ela vai ali, vai pescar? Meu bem, você quer que eu prepare um lanche pra você, pra pescaria? É terrível. Mas essa é a melhor sabedoria e a melhor atitude que uma mulher deve fazer. O homem, depois, com o tempo, vai ficar constrangido de viver isso. A Dalva falou aí, ó. Eu, sim, me converti antes do meu marido e foi um exercício diário. O meu era nessa ordem: futebol, cerveja e pescaria. Mas com muita sabedoria Deus me deu a vitória. Então, você não foi muito falar. O muito falar faz seu marido preferir realmente a reunião de homens lá fora e uma pescaria. É muito mais, para ele, é muito mais saudável, né? Porque um ambiente, se não for construído um ambiente sadio dentro de casa, e esse é o papel da mulher, sabe? De domínio, né? De domínio, de criar uma ambiência no lar. O homem tem prazer de entrar na sua casa, de ir pro seu quarto, de estar em casa, né? Porque tem mulher que parece aquela mulher, como é que você falou? Rixosa. A mulher rixosa, que a Bíblia diz que ela é igual uma goteira, que não para de pingar. Imagina uma goteira pingando na sua cabeça a noite toda, você tentando dormir. Essa é a mulher rixosa. Então, numa pescaria, você pode falar: meu bem, o que você acha? Nossa, uma pescaria. Você pode: nossa, você só pensa em pescaria, você não sei o que. Então, tem várias formas de você falar para atingir o coração, né? Porque se não descer no coração, o cara vai embirrar e vai pescar todo final de semana. E assim, se você começar a fazer algo que constrange o coração dele, por exemplo, ele vai estar lá na pescaria, ele vai falar: o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô, né? Você vai lá e manda um bilhete na bolsa de pesca: meu bem, você vai fazer falta, mas que seu dia seja lindo, que você pesque muitos peixes. Imagina o marido abrindo uma carta. Entrega para ele demais o que ele mais ama nessa terra. Não perde tempo, não. Gente, esse homem tá terrível. E aí, dá licença, gente. E aí, o que acontece? Você imagina ele lendo uma carta dessa: amor, eu nunca fiz isso, eu devia ter feito. Da pescaria eu não fiz, mas os outros eu fiz, né? Eu fazia. Aliás, eu vi sua cartinha, tá? Que legal.
Eu não tive tempo, gente, a internet na época não prestava. Ele mandou uma carta pra mim dentro da mala, e minha mala tava assim, minha mala tava um pouco bagunçada, porque eu levei umas doações. Então eu tirei, fui tirando coisa, então só puxava da mala assim, porque eu fiquei num alojamento, então eu não consegui guardar a roupa certinha. Aí eu não conseguia, sei que no último dia eu fui pegar um papel, eu fui pegar umas coisas na mala, organizar, eu vi um papel, eu falei, gente, que papel é esse? Quem colocou esse papel aqui? O que esse papel tá fazendo aqui? Aí o Marcelo tinha mandado uma cartinha pra mim, né, me abençoando ali na África. Eu chorei até quando eu li aquela carta. E eu vendo, gente, isso aqui é fruto, né, meu bem? Isso aqui é uma colheita, né? E porque todas as vezes que o Marcelo viajava, ou viaja até hoje, eu mando alguma coisinha pra ele, uma cartinha, faço um recadinho ali no espelho quando ele tá viajando. Então a eu Mariana tinha uma sempre forma foi assim, sempre de de fazer marcar essas ele. surpresas, sabe? E eu sempre fui mais difícil, eu me esforço também. Quando eu lembrei, eu falei, cara, eu preciso fazer uma carta pra ele, eu tenho que deixar uma carta assim, assim. Parabéns. E aí fiz. Aí então. fiz uma outra surpresa pros meninos também no final de semana, né? Foi muito massa. É. Então, assim, gente, cadê? Eu quero ver a menina da pescaria. Então, gente, vai fazer a pescaria, manda uma carta daquela avassaladora. Olha, não vejo a hora de você voltar dessa pescaria, porque eu vou estar te esperando. Imagina, o homem fica doido. Então, assim, algumas dicas que a gente vai dando, né? E aí vocês vão fazendo, que às vezes a gente nem sabe, né? Fala, não sei, tô sem criatividade. Aí a gente tem que aprender umas com as outras, né, gente? Ser criativo. É isso aí, Dalva, é isso aí. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu marido. Olha só, hein? Ela ganha o marido é na sua mudança, não é na sua forma, não é no tanto falar, não. Parabéns. É exato. Fala, Gostei dessa Fabão. live Seja aqui. bem-vindo, amigo. É mesmo. Ó, eu tenho outra pergunta aqui, bem. Eu não vou mais pôr aqui a pergunta pra não expor vocês, tá? Porque quando eu vi já tava. Manda pergunta aí, Como gente. não ter um casamento monótono quando um quer e o outro não? Como resolver essa treta? Quando um quer... Como assim, um quer o quê? Se for naquela parte íntima, né? Os dois... Não adianta... Quando um não quer... Como é que a gente fala? Ah, eu acho que tem que... Se um quer e o mesmo outro se não, um quer... Vai também. vai sem querer também. Entendeu? Vai. Então, quem fez essa pergunta, se for Não na sei área se sexual, eu iria. Não sei nesse... Né? Como não ter o casamento monótono, bem? Fazendo essas cartinhas, né? Cara, o drive que eu coloco do pra isso namoro, aí, né, bem? eu tenho um drive pra isso aí. Sabe qual é o drive pra ter um casamento todo dia sendo renovado? Que o casamento é um namoro. É só você voltar e lembrar naqueles primeiros dias que você conheceu a sua esposa, quando namoravam, entendeu? E se eles tiverem E a um namoro? gente buscar alimentar isso todos os Bom, dias. peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse mês de março, quantas vezes você chamou o seu esposo ou a sua esposa para tomar um sorvete? Para fazer um passeio só vocês dois? Bom, mas a mulher também pode pra fazer caminhar. isso, né? Oi? A mulher, né? O que eu tô falando? Os dois. Ah, tá, entendi que é o esposo. O esposo ou a esposa, um dos dois, né? Bom, mas, por exemplo, se o relacionamento do namoro não era criativo, então tem que aprender, né? Ah, mas cara, eu acho difícil ter um namoro que é sem graça. Sim ou não, gente? Todo namoro, amigo, é aquele fogo da paixão, não tem jeito. Você o para o nosso que você namoro tiver foi- fazendo na vida para encontrar namorado. Você foi um namorado incrível, mas eu acho que não é todo mundo que teve esse Ah, privilégio. E não tem jeito. Eu não consigo Eu e o ver um Marcelo, namoro a que gente não... era um casal muito diferenciado, gente. A gente teve um relacionamento de namoro muito diferente mesmo. A gente abriu mão de muita coisa pra estar junto. Meu Deus, se a gente for pra... Né, gente? Vocês veem aqui, mas olha, eu e o Marcelo, a gente teve um namoro sério. A gente começou a namorar bem jovem. A gente se entregava de verdade, né, meu bem, um pro outro. Eu e o Marcelo namoramos mais de 4 anos à distância. Nós já ficamos 4 meses sem se ver. Nossa, na hora que eu lembrei, dá até vontade de chorar. Mas, assim, a gente passou por muita coisa junto. A gente abriu mão de muita coisa pra estar vivendo, né, bem o que a gente vive hoje. E os perrengues que a gente ainda tem, que precisa ser resolvido. É bom até lembrar, né, porque a gente resolve as tretas mais rápido. Mas, hoje a gente tá terrível, né, gente? Vocês estão percebendo. Mas o que mais? A gente tem 15 minutinhos. O que mais que vocês querem que a gente fale aqui com vocês? Eita... O que mais que vocês querem que a gente fale? Eu tô vendo aqui a caixinha de pergunta. O que mais vocês querem saber? Manda aí pra gente. Tem muita treta, hein, gente, no relacionamento. Fala aí, o que mais vocês querem saber e ouvir? Vamos lá. O que mais falou? Lembra, a Bíblia diz que não sou dona do meu próprio corpo. Exatamente. A cartinha funciona muito bem. A cartinha, mensagem no WhatsApp, né? Do nada você tá à tarde, assim, até
do home office, gente. Funciona, viu? Funciona muito bem. Dá um oizinho aí no WhatsApp, fala, boa tarde, querido, como você está? Orei muito pra Deus mudar ele. Esse aqui a gente já leu, né, amor? Ai, Lilian, de saudade, amiga. Fiz seu comentário aqui agora. Ai, ela disse que a Dava precisou de muito domínio pra poder ganhar o coração do marido dela. Vou precisar sair aqui um minutinho. Vai? Vou. Então, rapidinho. Tá. A live agora é toda minha, gente. Agora bora, as mulheradas, o que vocês querem aí? Bora. Então, aí, como aliviar o casal em relação à criação dos filhos? Boa. Então, gente, é uma fase, tá? Essa parte é uma fase. Uma coisa que a gente estabelece aqui em casa é que a gente precisa de ter um dia da família, que reúne toda a família juntos, e o dia do casal. Então, não precisa o casal só sair, né? Então, assim, coloca as crianças para dormirem mais cedo, cria uma noite, né, diferente para vocês dois. Tem momentos a sós, vocês dois precisam se resolver, né? Tipo, ter momentos íntimos, ter momentos de alegria. Se o casal conseguir fazer uma viagem juntos a dois, maravilha, é importantíssimo. Agora, se o casal não consegue, não é, né? Não é por causa disso que vocês não vão ter o momento de vocês. Então, tem um dia só pra vocês, se vocês conseguirem. Tem uma noite. Noite a gente consegue, né, gente? Coloca os filhos pra dormir mais cedo. E tem um tempo dos dois ali. Um jantar gostoso, onde os dois podem preparar ou então pedir fora. Enfim, tem jeito pra tudo. Pra tudo. Agora, vocês só precisam priorizar, né? Então, o dia da família é o quê? Quando toda a família tá junto. E ali a gente enche muito o tanque de amor dos filhos, o casal para com os filhos. E tem uma noite do casal que só é o casal. É tão importante isso porque até os filhos vão começar a ver e respeitar muito isso. Então isso é muito importante que o casal tenha esses momentos, né? Dos dois. Aqui em casa a gente também tem essa questão do quarto, né? A gente tranca a porta e fala, esse momento é só do papai e da mamãe, a gente tá conversando, a gente precisa alinhar algumas coisas. Então, tudo isso precisa ser muito bem estabelecido, ser organizado e se esforçarem para isso. As crianças precisam ver também esse alinhamento, essa exclusividade ali que o casal dá um para o outro, para que eles possam aprender e aprendendo também. Como mostrar ao marido que precisamos expor as nossas experiências com Deus? Então... às vezes, dependendo do grau de maturidade do marido, talvez não seria pertinente a esposa ficar falando algumas experiências que ela tem, porque senão, gente, se você tiver um nível de experiência com Deus muito aprofundado, o marido vai se sentir fora, né, daquilo. Então você começa a falar, nossa, isso que aconteceu, isso aqui, ele vai sentir um ET, né, porque você já está se identificando ali como alguém que está muita experiência, tendo muita revelação. E aí, como que a gente vai compartilhar disso? Então, eu penso que a mulher precisa ter muita sabedoria nessa fase. A mulher ela precisa ter muita sabedoria para não assustar as pessoas que estão na sua volta. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes o exagero, para tudo, ele não é benéfico, né? Então, você pode fazer o quê? A melhor coisa que tem é orar pelo marido. Realmente, eu acho que a melhor forma da gente poder falar ao marido sobre as nossas experiências com Deus nas nossas próprias atitudes, né? Então, o nosso posicionamento, a nossa vida com Deus. Eu lembro que eu já contei aqui pra vocês, a moça tá demorando demais. Eu lembro que eu já contei aqui pra vocês que eu tinha um hábito, né? E hoje não, porque a gente já lê a Bíblia juntos de manhã. Mas eu tinha um hábito de quando o Marcelo chegava em casa, eu corria para ler a Bíblia para que ele me visse lendo a Bíblia. Porque, gente, isso é importante para o homem, isso é importante para a mulher, não só para ver, né? Mas para que você realmente esteja lendo, né? Mas se você vê que o outro está buscando, que o outro está está mostrando interesse de estudar a palavra, com certeza começa a mudar toda a ambiência da nossa casa. Então, assim, momentos de oração, e sem forçar o outro, gente, isso tem que ser uma coisa leve, isso precisa ser uma forma suave, isso chama-se estilo de vida, não é? Então, qual que é o estilo de vida? Não é só uma vez na semana ler a Bíblia, não é só uma vez na semana fazer uma oração. O estilo de vida é todos os dias, não é? Isso precisa ser natural. E no começo, ele é um exercício que precisa virar um hábito, entendeu?
Então, por exemplo, eu comecei fazendo isso, né, esse exercício de ler a Bíblia quando o Marcelo chegava em casa. E depois que ele viu muito, hoje ele já faz isso. Hoje sim, né, já faz anos que a gente tem esse hábito. Então, a gente precisa os dois criarem hábitos. Mas se um não tem aquele hábito ainda, não fica, né, pressionando o outro para ter, certo? Porque, na verdade, de novo, hein, a gente consegue contagiar o próximo, o outro. Vamos falar para o casal. O esposo ou a esposa através do nosso exemplo, tá? Então, o exemplo vai falar muito mais, você vai ter muito mais resultado com o seu exemplo do que com a sua fala. Então, aquele ditado... Então, você tem que viver isso aí, tá? Então, você contagia o outro através dos seus exemplos. Então, como você lida, né? Então, por que a Marielle fez? Ela fazia isso de ver... quando eu chegava, às vezes nem estava lendo a Bíblia, mas só pegou a Bíblia e lendo, ela já me impactava. Às vezes nem estava, mas só a atitude dela de estar ali já me... Poxa, mas ela já está lendo a Bíblia de novo. E isso ia me constrangendo, ia me fazendo, me transformando, só através da atitude dela, né? Então não era ela falando, nossa, você não lê a Bíblia? Por que você não lê a Bíblia? Nossa, você tem que aprender a Bíblia. Nossa, você tem que ser mais espiritual. Não é assim, isso não dá certo, entendeu? Gente, eu lembrei de uma coisa que eu fiz. Isso vale para os filhos também, tá, gente? Isso é muito importante. Para os filhos, seus filhos precisam te ver lendo a Bíblia. Vocês querem que ele leia a Bíblia? Eles precisam te ver lendo a Bíblia. E assim, livros, né, amor? Os meninos, nossos filhos amam leitura. Quantas vezes os meninos já viram a gente lendo? Eu tenho muito hábito da leitura. O Marcelo também fala isso, que viu muito isso em mim e viu as mudanças, né? E isso é por causa de uma atitude, de um posicionamento de alguém, de um exemplo, né, gente? O exemplo arrasta. Não adianta você falar, lê o livro, lê a Bíblia. Imagina só, você só vê aquilo todos os dias. Você só tá vendo aquilo todos os dias. Então, muda tudo. E eu falo que meu exemplo de leitura, tanto da Bíblia quanto de livros, eu peguei da minha mãe. É interessante essa questão do exemplo, porque o exemplo é uma prática. Uma coisa é você ler, conhecer alguma coisa e não praticar. Esses dias o Mateus estava falando, papai, mas por que o ímpio, por que as pessoas ímpias, elas são ricas? Ainda tem gente ímpia e é rico. E fala, sabe por quê? Porque eles estão aplicando, vivenciando, vivendo princípios que muitas vezes uma pessoa que é do reino não vive. Entendeu? Então, por isso que o exemplo dá resultado. Esse cara conhece de princípio, vive um princípio que muitas vezes nem sabe que é um princípio, mas ele aplica na vida dele e prospera e dá certo, porque a Bíblia é princípio, né? Então isso aí é um bom exemplo para vocês viverem. Vocês estão ouvindo o barulho aqui da furadeira, gente? A furadeira tá dizendo pra gente acabar a live, misericórdia. Então é isso, gente, o exemplo ele arrasta, né? O exemplo ele realmente faz diferença na nossa vida. Eu lembrei de uma coisa, bem, quando a gente casou, eu sempre fui muito apaixonada por Jesus, tenho muita intimidade com Deus, assim, eu gosto de dançar na presença do Senhor, eu gosto de orar. Cada um tem sua forma de adoração, né? E eu lembro, gente, que eu falava, amor, vamos orar aqui? Aí eu lembro, não sei se você lembra disso, vou contar. E aí eu tava ali sentada na sala e aí eu começava a ajoelhar e orar. Quando eu pensava que não, eu já tava deitada, chorando e recebendo. E na hora que eu me dava conta, eu falei, nossa, o Marcelo deve ter recebido um monte. Nossa, deve ter sido, nossa, a gente viveu algo. Quando eu olhava pro lado, cadê? O homem nem tava lá do meu lado. Gente, era engraçado, ó. Toda vez que eu fazia adoração lá em casa, lembra? Lá em Palmas a gente morava. Aí eu ajoelhava e ficava, chorava, Deus, não sei o que, fechava o olho, esquecia da vida, né? E eu, nossa, cadê? Deixa eu procurar, cadê o... Uai, cadê esse homem? Ele não estava lá. Mas enfim, eu fazia, né? Eu entendia que era pra mim, eu entendia que eu precisava ali da presença do Senhor, eu entendia que a acessibilidade e a maturidade que eu precisava alcançar era a minha fase. E eu não dependia do meu marido pra buscar e ter intimidade com o Senhor, entende? Então, isso que fez muita diferença. Eu falo, gente, não fique esperando, sabe? Viva intensamente tudo aquilo que Deus tem pra você. A Anne disse que lá também é assim. E viva intensamente o que Deus tem pra você, a intimidade que você tem, a vida que você tem. É difícil, mas é isso que o Senhor nos chamou, não é? E vai chegar um ponto de que cada um vai ter a sua maturidade e cada um vai ter o seu lugar na obra, o seu lugar em tudo que a gente fizer juntos.
né? Então, assim, hoje, graças a Deus, tem funcionado bem. E cada um no seu quadrado, entende? Mais juntos. É isso aí. Tem mais alguma treta? Acho que a gente resolveu muita treta aqui hoje, né, gente? Identificou, não vamos falar mais, né? Não, senão vai dar treta, hein? O que mais, gente? As perguntas que tinham aqui eu respondi todas. Tá piscando, né, amor? Tá vendo? Fica piscando. Vamos lá, gente. Qual é uma outra treta? Eu acho que Temos vai ficar 10 outra treta pra próxima, né? A nossa vontade é que o esposo está sempre do nosso lado, mas a gente tem que fazer a nossa parte, independente dele buscar ou não. Exatamente. Mulheres, vocês têm tudo na mão pra ganhar um homem, viu? Vocês sabem. Um homem sendo bem tratado por uma mulher, ela consegue tudo que ele quer. Tudo que ela quer. Entendeu? Então, tá na mão de vocês o domínio. Vocês sabem dominar um homem, sabe? Um homem, ele se entrega na mão de vocês quando vocês sabem lidar com o homem. A Bru tá falando aqui. Ih, lindona. Já dependi do marido para orar. Hoje não mais. Mas mesmo assim percebo que eu usando... Que eu orando... Que nós quando oramos juntos é mais forte, mas é mesmo. Amiga, foi treta hoje aqui, viu? Mas assim, é muito forte mesmo, gente. Mas aqui o que a gente tá querendo dizer é que a nossa batalha é muito grande por essa oração em conjunto. E se a gente abandonar isso porque o outro não tá orando, vai ser os dois sem orar, né? Vai ser os dois sem buscar, vai ser os dois sem buscar a palavra, porque um tá esperando pelo outro. Então a gente falou aqui que o melhor é quando um busca, independente do outro tá buscando ou não, porque uma hora a coisa acontece. Entende? É isso que a gente precisa acreditar. Como vocês fazem acordos em relação à educação dos filhos? Então, a gente, na verdade, assim... Peraí que eu vou falar. Não, imagina, deu pra entender. Aqui em casa, o que acontece? Como o Marcelo... gente, eu falo que nada como você ter autoridade. Autoridade que eu falo, não de falar, não de impor. Porque a autoridade, ela é conquistada. E ela não é imposta, ela é conquistada. Então, assim, o que aconteceu aqui em casa naturalmente? A autoridade, ela é reconhecida. E conquistada, né? Ela não é imposta. Ninguém impõe autoridade. A partir de agora, não. A gente reconhece uma autoridade. Então, vou contar aqui pra vocês como que o Marcelo reconheceu a autoridade que eu tenho com relação à criação dos meninos, né? Então, eu estudei muito sobre criação de filhos. Eu fui buscar, tudo eu tô buscando aprender. Eu sempre tô assim buscando qual que é melhor, o que é melhor para a educação deles naquela fase, porque crianças são fases, gente. Então, você precisa estar sempre atenta. Então, eu sempre falo para as mulheres, busquem estudar sobre isso. Saiba quais são as linguagens do amor de uma criança, saiba qual que é a fase que seu filho tá, saiba por que deve tirar as telas de tão perto das crianças. Você começa a ter uma autoridade, sabe, naquilo. O que é autoridade? É ter conhecimento. Então você busca ter conhecimento, começa realmente a ser perita na criação de filhos, estudando, buscando estar perto de mulheres que fazem a diferença na criação dos filhos. O que vai acontecer? O homem começa a reconhecer que o que você fala tá certo. O homem começa a reconhecer que quando você fez algo ali pelo seu filho, ele mudou o comportamento, ele começa a te respeitar. E foi isso que aconteceu aqui naturalmente. E esse negócio é engraçado, né? Ninguém se prepara, o normal aí das pessoas, ninguém se prepara para casar. Faz um curso sobre relacionamento, sobre casamento, sobre o papel do homem, ninguém faz. As pessoas acham que é melhor aprender pagando preço, vivendo. É igual criação de filhos. Né? A Marielle é uma mulher fora da curva, porque criação de filhos, quem que estuda criação de filho antes de ter filho, né? Normalmente você estuda, você cria, aprende na lida do dia a dia, criando e vendo onde está errando, e na maioria das vezes é só erro, é muito erro. Então assim, tudo na vida a gente precisa pagar um preço para conhecer antes, né? A gente precisa pagar para ver, para treinar, para aprender. Não queira pagar para aprender com seus próprios erros. É melhor aprender com o erro dos outros, né? E a Marielle estudou muito sobre filhos antes de ter filho. Muito mesmo, muito, muito. Então ela, se deixar aqui, ela vai embora com essa live aqui mais 3 horas, só falando sobre filhos. E tem muita coisa que eu aprendi com ela, né? Que eu lidava de outra forma, eu achava que estava certo. E ela me trouxe a forma correta do negócio. Então assim,
tudo você precisa estudar, você precisa aprender. Então, até sobre casamento, né? Isso que eu ia falar. Então, assim, como você começa a ser uma autoridade nisso, no assunto, tá, gente? Então, a sua autoridade, ela é reconhecida, né, bem? E você falou outro nome? A autoridade, ela é reconhecida, né? Eu que falei conquistada. Então, na verdade, é uma não conquista. É imposta, ela é reconhecida. Né? Você conquista aquele espaço porque você entende e o marido começa a entender. Então, na verdade, aí vai começar os acordos. Então, a mulher tem que ter uma sabedoria para poder falar, olha, você que tem filha mulher, você vai começar a ouvir que, olha, busca elogiar mais as nossas filhas, porque o elogio de um pai é muito mais importante do que o elogio de uma mãe. O da mãe é importante, mas de um pai é muito mais importante. Então você vai começar a falar, olha, por exemplo, mas meu marido é muito ruim, meu marido é muito bruto, meu marido não liga, ele não dá flores nem pra mim, não quer dar pras filhas. O que eu aconselho, gente? Se vocês estão vendo que seus filhos estão começando a ficar longe do coração do marido, comecem a mulher com sabedoria, comece a trazer isso pra perto. Então, você vai lá e encomenda umas flores e fala, olha, comprei pra você dar pra fulana. Fiz isso aqui, olha, eu tô mandando entregar umas flores lá na escola pra ela se sentir amada, acho que vai ser legal. Você escreve um cartão, isso é amor, gente. Esses dias, gente, teve um amigo nosso que veio aqui em casa, nós não temos filha, só 2 homens, e ele tem uma filha, uma menina. E ele falou assim, chegou o dia dos namorados agora, né? Ele disse que desde ela pequenininha, o pai, né? Ele sempre deu flores para ela no dia do namorado. Agora você imagina essa menina, o tanto que ela se sente amada. O dia que o namorado dela vier dar uma flor para ela, não vai significar tanto assim, né? Então o que acontece? O papel do pai, principalmente com a filha, é muito importante. O pai é que tem que validar para a filha mulher que ela é linda, que ela é bela, que ela é muito parecida com a mãe dela e tal. Sabe por quê? E a maioria dos pais não fazem isso. Acha que é papel da mãe. A mãe que tem que estar próximo da menina. E não é. É o pai que tem que estar junto da menina, ela que tem que se sentir amada pelo homem, entendeu? Pelo pai. E aí o pai não faz isso quando a menina completa 12, 13 anos de idade lá fora, que hoje o negócio está muito avançado, lá fora... O primeiro pamonha que fala para ela, nossa, você é linda, ela se derrete, porque ela nunca ouviu isso dentro de casa do pai. Não? Então isso é muito sério. E da mesma forma os meninos. Então, assim, a gente, nós não somos a mulher, quando ela tem ela conquista essa autoridade de realmente ter entendimento do que é importante para os filhos. Amor, eu queria falar o nome da palavra. Você começa a articular pro bem. Articular, acho que é a palavra. Então, você, mulher, começa a articular como que isso aí vai ser bom para todo mundo. Então, por exemplo, o Marcelo, eu falo, amor, vai lá, o Marcelo tá correndo de manhã com o Matheus, né? O Marcelo e o Matheus estão indo de manhã fazer corrida junto com os amigos. E eu falo, olha, vai, eu acho massa, tem um tempo com ele, não sei o quê. Então, você começa a realmente envolver e começar a falar, olha, é legal se você for tomar um café ali com ele. Ó, é legal você conversar sobre esse assunto. Isso aqui eu já falei, eu acho que isso aqui precisa ser você. Então, assim, e não sabe o que é, gente? Quando a gente entende que nós somos uma equipe, né? Que eu fiquei com essa parte e ele reconheceu e Marcelo hoje, ele vê muito essa autoridade em mim, né? Me escuta muito, isso é muito bom, né? Com relação às crianças. A gente começa a entender que nós somos uma verdadeira equipe. Gente, né? Aqui acho que sozinho nós não somos nada. Pulou para outro assunto, amor. Não, isso é treta de casal. Não é treta de casal. Não é sim, deixa eu te explicar. Não é sobre criação de filhos. Ela perguntou como que um casal entra em acordo com relação à criação de filhos. Isso entendi. É treta, não? Mas... Gente, ele tá demais hoje, vocês não acham? Vamos lá, gente. Então, como que a gente resolve essa treta? É isso que eu tô explicando. É a gente entender que um precisa... Tá fazendo essa cara aí, não gostei. Não, vai, pode falar, tô entendendo. Bora, vai. Então é isso, a gente precisa entender. Gente, aqui tem treta, eu tô falando pra vocês que tem, porque tem. Então o que acontece? Nós precisamos entender até ela perguntou quais os cursos. A Mari tem uma imersão de casais, é isso mesmo, nós temos, né? Nós fazemos uma imersão de casais no resort todos os meses. O do mês que vem é 14 e 15 de maio. A gente já começou a fazer o movimento dessa imersão. Mas a gente, voltando aqui sobre essa questão, tem sim curso, né? Eu tô sempre falando aqui também. Tem buscar na palavra, tem livros. Eu tô com um post guardado aqui, mas vai sair esse post falando sobre os livros, tá? Sobre criação de filhos. Isso vai acontecer. Tá todo mundo rindo, amor, da minha treta hoje. Eu tô cheia da treta.
Então é isso. Eu acredito muito que nós mulheres temos muito para agregar nessa equipe, muito mesmo. Então não adianta a gente fazer vista grossa, não adianta a gente colocar a culpa no marido, que meu marido não cuida, meu marido isso, meu marido aquilo, sendo que nós podemos estudar tudo aquilo ali e passar, ó, fica com essa parte aqui, vamos ser juntos nisso aqui, você vai conseguir. A questão é que a gente sempre quer a glória para nós mesmos. Mas um dia que a gente fala assim, ó, resumi esse caderno, esse livro todinho para você, pode ficar com a glória, porque vai fazer bem para minha próxima geração, vai fazer bem para os nossos filhos. Você fica com isso aqui. A gente o que a mulher faz geralmente? Ela quer estudar tudo, ela quer fazer tudo e quer que a glória seja para ela. Só que não é assim que funciona, gente. A sabedoria da mulher está em entregar a glória, porque o Senhor nos vai coroar. Porque os nossos filhos vão ser bênçãos nessa nação. Por mais que eu tenha estudado, eu que tenha sacrificado para poder entregar todo esse resumo para ele, é isso que a gente precisa entender, que nós somos uma equipe, sabe? E que o bem vai fazer bem para quem? Para toda uma geração, né? Para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos e para os filhos dos filhos deles. Porque se eu entender que a gente é uma equipe, que a gente forma isso aqui juntos, eles vão ser filhos diferenciados, eles vão ser pais diferenciados e vão ser avós diferenciados. E eu lembro que eu sempre falo isso pra vocês, a nossa verdadeira causa não está só em sermos felizes, e nos fazer felizes, mas de guardar os princípios e valores de geração em geração, para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Então essa é a treta, né? Essa é que a gente precisa entender, alinhar a nossa missão, né, de geração de vida, que é o propósito. Essa imersão é surreal, a Cris tá com a gente. Só quem vive para dizer e vale todo o investimento a fazer, transformou tudo na nossa vida. Ai, que lindo ler isso, gente. É transformadora mesmo, gente. A imersão, né, acontece ali no resort, né, e vai ser dia 14 e 15 de maio, aqui em Porto Feliz, tá? Quem quiser saber mais, me chama no privado. Se eu fosse você, eu não perdi, viu, gente? Muito top. É muito comum ouvirmos: se aprende a criar filhos na prática, e não é assim. Precisamos conhecer o assunto em conjunto com o nosso marido, exatamente, para que ambos apliquem a melhor forma de criação. Exato. Então, assim, sempre buscar aprender, sempre buscar valorizar, saber o que realmente vai fazer diferença nos princípios e valores, como inculcar os valores nos nossos filhos. Exatamente. Então é isso, gente. Mais alguma coisa? Acho que a gente já tá fazendo 1 hora aqui, agora 14h10. Então, para que fique salva certinho aqui, a gente vai precisar de encerrar. E agradecer a presença de todos vocês aqui por estar com a gente. Valeu, gente. Eu acho que essa live foi muito boa de fazer hoje. Gostei muito. Se você pegou, serviu para você alguma coisa, conta aí uma palavra. O que você aprendeu aqui? Vamos pro print. Hoje foi vida real na real, né, gente? Hoje foi demais. É isso foi bem real. Hoje assim, né, Rê? Ai, podia ter feito uma foto assim. Gente, tira outro print, vai. Não. Gente, um beijo.